reciclagem. Hoje é o Dia Global da Reciclagem. E aqui do meu lado no estúdio da CBN, Rogel Martins Barbosa, que é advogado especialista em direito ambiental. Doutor Rogel, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Antes da gente entrar no ar, o senhor falou assim, a reciclagem é uma coisa antiga. 2500 a.C. já se reciclava na China. Conta essa história direito, doutor. Pois é, a reciclagem é uma coisa antiga, coleta de recicláveis também. Vamos lá. Quando nós falamos da China em 2500 a.C., nós estamos falando da reciclagem de metais. Então, os chineses já faziam reciclagem de metais. Mas aqui para o nosso mundo, né, ocidental, nós pensamos em 900 a.C., na verdade, já se fazia reciclagem. É interessante, Gilson, por exemplo, lembrarmos lá de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, o Colosso de Rhodes. É verdade. Então, a história nos revela que o material, o bronze que ele foi fundido, que havia nessa estátua, foi utilizado de materiais reciclados, ou seja, era um bronze reciclado. E aí, após o terremoto que aconteceu, acho que em 288, né, que derrubou a estátua dentro da Bahia, passado 900 anos, os turcos recuperaram aquela estátua, e aí, para a infelicidade da história, mas para a alegria dos recicladores, né? Reciclaram de novo. Reciclaram todo aquele material. Então, nós temos... E, assim, uma outra informação interessante, né? Quando a gente também fala de coleta seletiva, né? Nós temos uma experiência na França do século XVIII, em 1767, Paris experimentou a coleta com 3 recipientes diferentes para a coleta de resíduos, ou seja, nós tínhamos um início de coleta seletiva, né? Tem os lugares que tem aqueles lixos separando orgânico, plástico. Os franceses já tinham esse tipo de prática. 1700. Até a Estátua da Liberdade, o senhor falou que também já foi. Justamente, as 80 toneladas de cobre que tem sobre ela, a maioria desse cobre, todo ele é reciclado. Agora, se a reciclagem é tão antiga, por que a gente tem esse assunto mais intensamente agora? Por que ele ganhou mais força agora, se a gente já tem uma prática tão antiga? Pois é, né? Na verdade, assim, nós temos uma necessidade, que é a questão dos resíduos, né? Aumentou o número da população, aumentou o número da produção de resíduos, isso é uma coisa natural. E agora, aquele resíduo que antes era apenas um descarte, agora ele também passou a ser um comércio. Então nós temos um viés econômico muito forte, e quando nós falamos de reciclagem, a reciclagem só dá certo quando nós temos realmente uma questão econômica envolvida. E aí, esse Global Recycling Day, né? Inclusive, se os nossos ouvintes quiserem acessar, é o www.globalrecyclingday.com, que foi no dia 18 de março, né? Domingo, acabou caindo no domingo. O que acontece? Esse foco hoje na reciclagem, ele quer discutir, o principal tom dessa discussão toda é que reciclável hoje é um recurso, não é um resíduo. Isso nós já tivemos oportunidade de falar, né? Então, quando eu falo assim, lixo reciclável, não, é incorreto, porque se é reciclável, ele tem valor, e o que tem valor não é lixo, isso é muito importante. Então vamos dizer que o produto reciclável, hoje ele se transforma numa matéria-prima importante. Isso, é a chamada matéria-prima secundária. É um grande negócio, que todos nós temos que aproveitar de uma forma ou de outra. E sempre lembrando que o pano de fundo é que nós, produzindo menos resíduos, nós vamos, então, ter, assim, querendo ou não, um ambiente mais saudável, por assim dizer, né? Agora, quem que é o grande reciclador do mundo, se a gente fosse pensar? Quem é o grande reciclador do mundo? Quem era, né, vamos dizer assim, era a China. A China realmente, era por quê? Porque este ano a China falou assim para o mundo, basta, não receberei material reciclável de vocês. Com isso... deixou a Europa numa situação extremamente delicada, porque a Europa ela, embora tenha um discurso muito forte de reciclagem, mas na prática ela não recicla, ela mandava para a China, né? E aí, quando nós estamos falando de mandar para a China, imaginem os nossos ouvintes que a China recebia em torno de 7,3 milhões de toneladas de plástico para reciclagem, mas nós não falamos só em plástico, né? Temos outros materiais que a China também recebia. Então, assim, era um volume muito grande da Europa, dos Estados Unidos, mesmo o Brasil vendeu o ano de 2017 25,3 mil toneladas de papéis para reciclagem. E a China agora decidiu parar de receber, informou isso no ano passado. É uma expressão chinesa, né, chamado o Yang Ladi, que é o lixo estrangeiro. Deixaram de receber o lixo estrangeiro. Agora, muito do lixo estrangeiro que os chineses não querem receber, eles mesmos produzem, porque são grandes fabricantes, por exemplo, de smartphones, de produtos que você tem consumido no mundo, como brinquedos, por exemplo. Essa é uma realidade, essa é uma reflexão que deve ser feita. Na verdade, a China, ao não receber este material,
nós não estamos fazendo a reflexão de quanto é que ela produz de resíduo no mundo, né? Porque realmente ela é uma grande produtora de manufaturados, né? Então, material plástico para todo lado, você olha relógios, roupas, né? Ela manda para o mundo inteiro e agora ela decidiu não receber. Isso deve ser repensado? Sim, deve ser repensado. O que acontece é que isso não significa que foi uma vontade do povo chinês. Nós temos que lembrar que a China, embora as pessoas não falem abertamente, mas é uma ditadura, né? Eu gosto de lembrar sempre, recentemente, este ano, um advogado pediu por eleições na China e foi preso. Então, em países que acontece esse tipo de coisa, são ditaduras. E ditaduras não servem para se negociar, porque você não tem segurança alguma. E o mundo pagou o preço de negociar com uma ditadura do tamanho da China, né? Se tem lugar que o povo não tem vontade, é a China, né? Eu acho que o Estado, né? China, Venezuela, Cuba, exemplos que nós não devemos seguir, né? Tomara que não. Agora, tem uma coisa importante sobre a reciclagem, que é o Brasil. Nós comentamos várias vezes aqui que o Brasil tem uma legislação interessante sobre o meio ambiente. Somos bons recicladores? Nós reciclamos, nós temos iniciativas, mas muitas vezes, Gilson, nós temos mais marketing e menos resultado, né? Mas o Brasil, sim, recicla. A Política Nacional de Resíduos Sólidos impôs aos municípios uma política de reciclagem. Todo município, de uma maneira ou de outra, ele deve implantar uma política de reciclagem, né? Que se funciona ou não, aí cada município, cada cidadão deve saber, né? Mas todo município tem a obrigação legal de implantar. Tem, inclusive, a obrigação de apoiar cooperativas de reciclagem, etc. Mas o que nós vemos é que a efetividade, hoje ainda é muito incipiente, né? Embora se fale muito, ainda se faz pouco em relação ao que a legislação determina. Questão social e reciclagem. Muito do que se recicla são pessoas em condições de risco, né? Pessoas que estão em ambientes de risco. Pessoas que têm renda baixa e procuram reciclagem uma forma de complementação de renda. Ou seja, o filho do reciclador não será reciclador, é isso que a gente espera, né? Justamente. E como é que será a reciclagem com isso? Na verdade, olha, toda a sistemática que nós já tivemos acho que, a oportunidade de falar sobre a quarta revolução industrial, o que nós vemos hoje do catador na rua, etc., a quarta revolução industrial, ela prevê que isso vai se acabar, e isso é num tempo rápido. Ou seja, nós vamos ter ainda esse pessoal operando, mas não ele operando mais com a mão no material em si, mas a tecnologia trabalhando por ele. Então, às vezes, o filho do reciclador seja um reciclador, mas um reciclador apoiado pela tecnologia, né? Um empresário da reciclagem, não mais um catador com um carrinho andando pelas ruas. Pelo menos esse é o sonho, né? Antes de entrar no outro ponto, que são o que um bom reciclador deve fazer, mas nós teremos o futuro como a Estátua da Liberdade, o Colosso de Rhodes. Boa parte do que nós temos produzido será fruto de reciclagem, ou seja, o resíduo ou a matéria-prima possível de ser reciclada vai ser a matéria-prima básica de boa parte das coisas. Há uma imposição mundial muito forte dessa política, e aí essa política está dentro de uma coisa que nós chamamos de economia circular, né? Que é um tema assim, bem mais amplo, né? Mas para se entender, a ideia da economia circular é justamente isso, né? Que desde quando você desenha um material, o bem, até o momento do consumo e a sua pós-vida, seja de que quando entrar este material no mundo do consumo, vamos dizer assim, ele circule de volta de maneira a nunca mais retornar ao mundo dos resíduos, né? Esta é a ideia. Então, com certeza, o uso de materiais recicláveis será assim muito mais intenso daqui para frente, com certeza. Ou seja, você fabrica, você vai produzir o resíduo, mas que vai ser usado novamente, você nunca Isso, vai de modo a não ter resíduo, né? Ele nunca perder o seu valor. Exatamente. Então, assim, sempre vai ter uma segunda utilidade para que ele não seja chamado de resíduo. Mas no Dia Global da Reciclagem, tem o bom comportamento de quem recicla, que até o senhor estava comentando que eu trouxe aqui. São 7 pontos, é isso? São 7 questões. 7 questões para saber se você é um reciclador. Justamente. Lá no Global Recycling Day tem 7 questões que devem ser respondidas para descobrir se temos lares e comunidades que reciclam responsavelmente. E aí, então, vai o desafio para os nossos ouvintes agora, né? O pessoal vai perguntar, será que eu vou reciclar ou não? Respondendo. Então, vamos fazer as 7 questões e vão aí em casa respondendo, né, mentalmente essas questões. Questão número 1. Tudo que uso, desde garrafas plásticas, refrigeradores, carros, é descartado adequadamente de modo que possa ser reciclado? Boa pergunta, né, Gilson? Já caiu metade. Questão número 2. Conheça as políticas municipais de reciclagem e as sigo?
E essa aqui ainda tem um desdobramento, né? Se conheço e assim cobro para que o município aprimore essas políticas, né? Vamos lá, questão número 3. Eu sei o que acontece com meus recicláveis depois que foram coletados, porque se você não sabe, você não tem como cobrar a eficiência dessa coleta, né? Questão número 4. Eu, minha família, meus amigos, consertamos e reusamos de modo a prolongar a utilidade das coisas que usamos? Isso se acabou nessa geração, né? Eu tentei usar o meu iPhone, logo quando lançou, comprei um iPhone 4, né? E tentei usar ele o máximo. Meu iPhone está novo, absolutamente novo, mas a Apple sacaneou e não consigo mais fazê-lo funcionar, né? Não existe mais atualização dos dados. Justamente. Então, assim, e aí? Ele me impediu de fazer uma prática sustentável, porque o meu telefone estava absolutamente novo, né? Bom para ser usado, né? Mas vamos lá. 5. Eu estou comprometido em produzir o mínimo de resíduos que posso, porque as pessoas falam muito, recicle, recicle, mas e daí? Por que você deixa comida, por exemplo, no prato, né? Qual é a sua atitude mínima? Você não faz, no entanto, cobra, né? Questão número 6. Se eu sei como e se as marcas que eu utilizam facilitam tomar decisão de compra que favorecem a reciclagem? É o caso do celular que você acabou de falar. Justamente. Você tem uma empresa que te vendeu o celular, mas ela não te ajuda a manter ele funcionando. É porque ela precisa... Aí nós temos o problema lá do tempo de uso, né? Que eles já programam. E a questão número 7, eu conheço a legislação sobre reciclagem. A obsolescência programada. Exatamente. Perfeito, Gilson. E o número 7 é, eu conheço a legislação sobre reciclagem e eu acho ela satisfatória? Então, essas são as 7 questões que você deve responder para saber se você está realmente antenado com a questão da reciclagem, né? Quantas pessoas será que conseguiram responder isso no Brasil? Eu acho que poucas pessoas fazem esse tipo de prática. Os 7 pontos, se ela segue. Eu acho que realmente é uma situação interessante, mas, senhores, nossos ouvintes, não se preocupem, né? Se vocês tomarem um cuidado de não deixar comida no prato, porque, inclusive, assim, o percentual de resíduos hoje no mundo, a maior parte é de orgânicos. Aqui em Maringá, acho que o último gravimétrico deu que era 60% de orgânico, isso é um absurdo, né? Então, assim, se a gente só não deixar comida no prato, só cozinhar o essencialmente necessário, não esbanjar, nós já vamos dar um grande passo, né? Mas esse não é um problema só de Maringá ou do Brasil. Os europeus também... Não, esse é um problema do mundo. As pessoas tendem a esbanjar. Há um estudo revelado no ano passado em que 46% dos legumes e frutas na Europa são esbanjados e vão para o lixo. Isso é um percentual, assim, absurdo, né? Então, nós vemos, assim, a Europa é um exemplo de discurso ausente, distanciado da prática, né? E aqui no Brasil nós temos N situações, né, de discursos distanciados da prática. Você falava há muito tempo que a reciclagem ela é muito cara, e que a utilização de matéria-prima, às vezes, na fonte, in natura, é muito mais barato do que você reutilizar um produto reciclável. É verdade isso ou não? Tem alguns mitos, então vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente falar do papel reciclado. O papel reciclado em si, ele não é economicamente viável. Por quê? Ele é abrasivo e nós temos um problema que, assim, na verdade, o papel reciclado é só um pouco de papel reciclado dentro do papel virgem, né, da celulose virgem para fazer o papel. Ele é mais abrasivo, com isso ele desgasta, então, equipamentos como impressoras e produz, então, resíduo eletrônico, ou seja, o desgaste prematuro de impressoras. Isso é extremamente ruim. Outra situação. Quando você vai fazer papel reciclado, você produz resíduos perigosos, diferente do papel virgem. Outra coisa, nós usamos muito mais água para fazer o papel reciclado do que para fazer o papel virgem. E isso é uma conta que deve ser feita. E, por fim, quando nós utilizamos papel reciclagem, nós não estamos investindo no reflorestamento. E o reflorestamento hoje, porque ninguém faz, aqui nossos ouvintes, isso é muito importante, ninguém faz papel virgem de mata virgem, faz papel virgem de mata, de floresta, justamente, de replantio. O que acontece? Essas árvores do replantio que estão crescendo, elas estão fixando carbono, então isso é importantíssimo quando nós falamos, por exemplo, em efeito estufa. Então, é uma questão... Parece que é uma coisa meio à parte. O papel é meio à parte, o plástico já tem um modelo diferente, mas ainda assim, a depender de algumas questões, algumas valem a pena e outras não. O senhor que é especialista nisso, até para encerrar a nossa conversa, tem algum resíduo que está aí? Vários resíduos, mas tem 2 deles que me chamam muita atenção. 3. Os smartphones e tablets nossos estão cada vez mais sendo consumidos, cada vez mais sendo descartados. Nós temos uma grande quantidade de produtos eletrônicos
que vão ser descartados ao longo do tempo. Nós temos uma grande quantidade de automóveis nas ruas que um dia serão descartados. Esses serão os resíduos do futuro que a gente vai ter que ter uma política para poder se livrar deles. Como é que a gente vai trabalhar com grandes resíduos? Na verdade, assim, para eletrônico nós já temos uma política que seria a logística reversa, que o produtor deveria estar recebendo esse material. Para os veículos, hoje ainda não há uma política clara no Brasil, já na Europa já se tem, né? Até porque no Brasil você usa, em função da nossa condição econômica, você usa um veículo até o osso. até virar resíduo mesmo, né? Então, assim, mas nós temos para algumas partes do automóvel, como a questão dos pneus, né? Nós já temos uma política em que o pneu deve ser devolvido para aquele que te vendeu o pneu novo e ele mandar para a fábrica para dar destinação, né? O resíduo eletrônico, como disse. Então, assim, mas nós temos outros resíduos, Gilson, que também são preocupantes, que as pessoas não falam, mas nós temos a questão dos resíduos espaciais. De vez em quando nós ouvimos coisas como caindo do céu aí, e isso tem um problema muito grande, porque a China, os Estados Unidos são grandes poluidores do nosso espaço, vamos dizer assim, né? É uma coisa, assim, bastante preocupante que nós temos. Então, assim, na verdade, o mundo dos resíduos está todo aberto aí para ser discutido. Tinha até um satélite chinês que ia cair do tamanho de micro-ônibus, ele caiu já? Né? Eu não sei dizer, mas espero que não caia por aqui, né? Agora, quando eu falo dos automóveis, você já tem, por exemplo, em algumas prefeituras, a presença de automóveis nas ruas abandonadas, né? Já temos, e aí se torna um problema, porque às vezes se tenta encontrar o proprietário, e muitas vezes o automóvel, às vezes ele poderia até ser utilizado por mais um tempo, né? Mas o que aconteceu? O próprio governo inviabilizou, né? Com um problema de imposto, que o indivíduo não foi pagando, aquilo vai acumulando, ele não tem mais como pagar, o carro e o imposto não se pagam. Na verdade, se todos os nossos ouvintes fizessem a conta do tempo que ele usa, do tempo que ele paga de imposto, ia chegar um momento que ele ia ficar revoltado com o governo e nós não teríamos nunca mais essa carga tributária absurda que nós temos no Brasil, né? Exatamente. Se você pensasse o quanto você usa o carro ou não, até a utilização do carro é uma coisa complicada. Eu gostaria de lembrar, eu fiz esse cálculo em 2016, para ir trabalhar, só fechando, gastei R$ 12.500 com o meu veículo durante aquele ano. E fiz o cálculo de quanto custou desses R$ 12.500, quanto custou de imposto para o meu veículo. Custou R$ 7.500. Ou seja, de 12.500, 7.500 foi para o governo. O resto foi realmente o que eu gastei para trabalhar. É verdade. Quem sabe a gente consiga fazer isso também, né? Reciclar o governo. Precisamos, né? Precisamos reciclagem geral nesse país. Então, já muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Gilson, foi um prazer conversar com você e com todos os nossos ouvintes. Conversei com o advogado especialista em direito ambiental, Rogério Martins Barbosa. Falamos hoje sobre o Dia Global da Reciclagem. Foi dia 18 agora. Mas batemos um papo hoje sobre isso, porque discutir reciclagem, discutir meio ambiente não tem dia, todo dia é hora de ter responsabilidade sobre os nossos atos em relação ao meio ambiente. 10h59.